enfim, eu preparei um texto aqui para não me perder, porque para mim foi bastante difícil. O Heidegger abre a sessão definindo a unidade extática, que o Alex aqui já definiu brilhantemente para a gente, né? E a condição que é a condição de possibilidade para que o ente possa viver o seu aí. E segue relembrando que antes de qualquer interpretação temporal, foi necessário estabelecer a cura como aquilo que deixa o ente aberto ao aí. Assim, esse primeiro passo, né, serve como um assentamento da relação entre a unidade extática e a temporalidade e a cura. Mais especificamente, é uma acomodação da cura, na qual, né, eu cito, se funda toda a abertura do aí, na tese de que, e aí eu cito de novo, a temporalidade extática ilumina originalmente o aí. Dito de outro modo, né, o Heidegger define a cura como dependente da temporalidade, uma vez que ela é o regulador primordial de todas as estruturas existenciais do ser aí. Essa definição inicial serve para expor, né, as intenções da seção 69, que retorna ao ser no mundo, isto é, o ser que se ocupa junto ao que está à mão dentro do mundo. Para melhor compreendê-lo segundo seu fundamento existencial e a partir da cura e da temporalidade, né, fazendo esse acúmulo. Nesse sentido, na seção 69, cumpre o papel de... a seção 69 cumpre o papel de apresentar como a temporalidade já está pressuposta na condição de possibilidade do ser no mundo, junto aos entes intramundanos. Essa nova abordagem, digamos assim, ao ser no mundo, segundo seu fundamento existencial, leva o Heidegger, por alguma razão, às indagações sobre a transcendência do mundo. Eu não entendi, por isso eu escrevi aqui por alguma razão. O que, sinceramente, né, não ficou claro para mim, até certo ponto. Além de apontar para a relação entre o ser no mundo, a cura e a temporalidade, essa parte introdutória serve para indicar de que maneira ele abordará a análise existencial e temporal do ser no mundo, tomando 3 aspectos, que são as partições do texto. A temporalidade da ocupação, guiada pela circunvisão, o sentido temporal em que a ocupação, guiada pela circunvisão, se modifica em conhecimento teórico do que é simplesmente dado no mundo, e a última parte, que é o problema temporal da transcendência do mundo. Não sei se você quer discutir agora essa questão da transcendência ou se na parte dela a gente... Eu acho melhor na parte dela. Tá bom. Como você colocou como uma dúvida, né? Por isso que eu... Sim. É que eu acho que eu gosto de voltar depois, assim, mais Tá. marcadamente. Antes de entrar nas análises existenciais do ser do mundo que ele faz nessa parte, eu acho que compensa dar uma rememorada brevemente na questão da circunvisão, porque estava um pouco obscuro para mim e eu precisei voltar no capítulo, na primeira parte do livro, para esclarecer, né? Porque ela está explicada lá. Até onde eu consegui checar, a circunvisão está melhor definida no 3º capítulo da primeira parte de Ser e Tempo, a mundidade do mundo, especificamente na parte A, análise da mundanidade circundante e da mundanidade em geral. Aqui, em linhas gerais, podemos dizer que a circunvisão remete a um estar no mundo cotidiano, que é contextual e que considera as coisas às quais se tem acesso segundo a visão de conjunto, abarcando os modos de ser que se evidenciam no enfrentamento dos entes dados que se tem à mão. A circunvisão, né, ela é explorada pelo autor conjuntamente com a reflexão sobre a manualidade do que se tem à mão no mundo, e com isso ele explora principalmente seu caráter prático. Até então, a circunvisão é fundamental para a compreensão de Heidegger sobre o ser no mundo, que é a maneira como o ser aí existe, sempre em relação com o mundo e com os outros. A circunvisão serve para mostrar que o entendimento do ser aí sobre o mundo não é primariamente teórico ou abstrato, mas prático, envolvente e orientado para a ação. Por meio da circunvisão, né, o ser aí se relaciona de forma significativa com o mundo, revelando como os entes se apresentam em suas funções, ocupações, e como eles são integrados na totalidade da experiência de mundo.
mas o Heidegger não usa experiência, sou eu aqui, né? Agora, na seção 69, o movimento que eu visualizei do autor vai vincular essa visão contextual diretamente com a temporalidade, que fundamenta existencialmente o ser aí. Mas, aliás, para ser justo e acompanhar a exposição que a gente vem fazendo aqui, né, pelos professores, os colegas nos outros seminários, a seção 69 me parece, na verdade, um aprofundamento de ideias temporais que já apareciam como plano de fundo na estrutura de apresentação dos argumentos. Um exemplo disso pode ser localizado na seguinte citação, que eu extraí da seção 16, na qual ele fala da circunvisão a partir da ferramenta danificada. Eu cito, né? A circunvisão desperta a referência a um específico ser para isso e, assim, torna-se visível, não apenas para ser, mas o contexto, não apenas tal ser, mas o contexto da obra, como todo canteiro de obra e, na verdade, como aquilo que a ocupação sempre se detém. O conjunto instrumental não se evidencia como algo nunca visto, mas como um todo já sempre visto antecipadamente na circunvisão. Nesse todo anuncia-se o mundo. Fim de citação. O que eu gostaria de pontuar é que aqui já tem um caráter antecipador da circunvisão que já denota sempre essa sua relação com a temporalidade que fundamenta originalmente as estruturas existenciais do ser aí. Nesse sentido, a gente pode dizer que a circunvisão já estava posta frente à unidade extática da temporalidade, uma vez que se inscreve inscreve-se na antecipação tanto a visualização de um futuro quanto um reconhecimento de uma materialidade, digamos assim, do passado que fundamenta esse antecipar-se de quem se ocupa do mundo, né? Isto é, né, na lógica da circunvisão, já está disponível uma explicação que considera uma unidade entre passado, presente e futuro, ou entre ter sido, porvir e atualidade. Agora, na seção 69, o Heidegger explicitará tal pertencimento segundo os avanços vocabulares que se deram com a definição do ser do ser aí como cura e o assentamento do cuidado, né, na unidade extática da temporalidade. Se não tiver nenhum comentário, eu vou seguir. Não, só pontuar que eu achei interessante você fazer, né, você voltar para a primeira parte, né, onde de fato, né, o Heidegger apresenta essa noção, e fazer esse exercício de ver como a temporalidade já estava lá no pano de fundo, né, que é uma coisa que eu brinquei, acho que na penúltima aula, talvez, enfim, andei falando algumas vezes, né. Quer dizer, o Heidegger está fazendo a gente acompanhar todo esse percurso, mas ele já sabia, né, que ele ia chegar na temporalidade. Quer dizer, então, à medida que ele vai descrevendo os fenômenos, claro, né, quando a gente chega aqui e olha para trás, a gente, né, a temporalidade já estava o tempo todo lá, né? Então, acho que foi oportuno assim, você mencionar isso, né, porque é isso mesmo, né? E é por isso que agora ele retoma e com novos termos, etc., só insistir nesse ponto. Não, me ajudou na leitura mesmo, fazer esse retorno, já considerando que apesar do livro começar com ser e tempo, eu acho que a primeira leitura eu fui descartando o tempo, e agora reler, considerando o título como um todo, facilitou bastante. Bom, enfim, vou começar aqui a parte A, a temporalidade da ocupação guiada pela circunvisão. Para o entendimento da temporalidade da ocupação guiada pela circunvisão, o Heidegger parte de uma retomada da ocupação e de seu entendimento do ser a como aquilo que pertence às necessidades cotidianas. Fazendo isso, ele afirma uma necessidade de melhor compreender a relação entre ocupação e o instrumento, enfatizando especificamente que no ocupar-se de, não há um instrumento que apareça isolado, mas sim que o instrumento está sempre num nexo instrumental dado. Está marcada na introdução do item A da seção que a ocupação com o instrumento sempre depende de um mundo já sempre aberto, né, de um ter sido. O Heidegger apresenta sua compreensão
mais, por assim dizer, holística do ser no mundo, que do mundo se ocupa a partir de uma ideia de todo instrumental. Algo que necessariamente se dá como reconhecimento de uma conjuntura, que, por sua vez, marca a impossibilidade do isolamento de um instrumento. Nesse momento da argumentação, o autor estabelece as seguintes relações. A ocupação é dada numa circunvisão, logo depende de uma conjuntura. Conjuntura como deixar e fazer um conjunto. Conjuntura como deixar e fazer em conjunto constitui existencialmente a ocupação como um ser junto a, portanto, pertence à constituição existencial da cura, né? Cuidado. O cuidado que, como dito, está fundamentado na temporalidade. Assim, por consequência, o filósofo anuncia: se deve buscar a condição de possibilidade do deixar e fazer em conjunto, num modo de temporalização da temporalidade. Fazendo assim, esse compilado de todas essas premissas, digamos assim. O primeiro acesso para a temporalização da ocupação, Heidegger faz declarando que o deixar e o fazer em conjunto já estão presentes desde o ato mais simples, que no ocupar-se ocorre na conformidade que responde ao para quê de cada instrumento. Assim, define que o atender que remete ao para quê, que coloca a primeira estrutura temporal na ocupação, define que é o atender que remete ao para quê, que coloca a primeira estrutura temporal na ocupação. Isso segundo uma conjuntura estabelecida previamente. O instrumento que atende à conjuntura se atualiza temporalmente no interior da unidade extática. O autor destaca no parágrafo 4 do item A que o atender não diz respeito a nenhuma unidade temática atribuída ao atendimento do instrumento, pois não se vincula a um fim específico. Como é fundado na temporalidade, ele frisa que o atender está guiado pela circunvisão, ou seja, não por um tema-fim, mas sim por um contexto. Seguindo, o Heidegger entende que na temporalidade da ocupação há um esquecimento específico, que é o que permite que o si mesmo coloque-se à obra. Ao atender o para quê, o instrumento com o qual se ocupa se inscreve numa determinada conjuntura do deixar e fazer em conjunto, que evidencia a sua unidade da temporalização e sua relação com o cuidado. Assim, atender é um modo temporal simples daquilo com o que se ocupa e está sendo submetido ao cuidado. Está submetido ao cuidado. O instrumento é alçado então à familiaridade da circunvisão. A temporalidade então aparece da seguinte maneira: se um instrumento A atende a uma ocupação para a qual ele fundamenta um para quê, e ambos são por mim conhecidos, então determinam uma familiaridade pautada pelo mundo público. Podemos dizer que a familiaridade é o modo temporal mais simples daquilo com o que se ocupa, os instrumentos. Mas ele irá aprofundar essa questão temporal segundo 3 ordens, atreladas à circunvisão, e a circunvisão do todo instrumental: a surpresa, a importunidade e a impertinência, né, na tradução da Marx. Sobre esses modos temporais de aparição do instrumento, pode-se dizer que, de modo resumido, que eles se atualizam em ato, ou seja, surpresa, importunidade e impertinência não se dão na mera representação do instrumento, mas sim na lida, no contexto em que eles aparecem. Por exemplo, o martelo que surpreendentemente quebra atualiza a lida com o instrumento e não a sua representação. Heidegger parte daí para pensar a possibilidade de constatar a falta que é uma atualização possível das relações do ser aí com o todo instrumental.
como se constata que o instrumento não atende à conjuntura na lida. Entende que esta é uma atualização deficiente do modo disponível do instrumento, isto é, em sua disponibilidade, ele não atende à conjuntura presente. No caso contrário, se a disponibilidade atendesse, não seria questionada por uma falta e ficaria inquestionável no caso. Ainda Heidegger pensa o modo de lida que remete ao espanto, quando algo espanta por não servir a uma conjuntura para a qual serviria segundo um ter sido que o Seraí conhece. Um exemplo que eu pensei é o seguinte: a chave de fenda que você tem na sua caixa de ferramenta, mas que ela é grande demais para o parafuso, ela não inutiliza a chave de fenda, mas para a atualidade temporal da ocupação em que você está, ela não possui pertinência enquanto uma chave de fenda. E isso pode espantar quem buscou a chave de fenda antecipando a ação segundo um ter sido conhecido. Deste modo de temporalização da ocupação com os instrumentos, Heidegger segue para o modo temporal do contentar-se. E ele define o contentar-se pela impossibilidade de dominação dos entes. Na letra do autor aparece da seguinte maneira, eu cito: contentar-se com é, no entanto, um modo próprio de deixar vir ao encontro numa circunvisão. Fim de citação. O contentar-se ocorre como um descobrimento que para o autor se relaciona com a resistência. É algo que se relaciona propriamente com o não contar com. Aos instrumentos que aparecem segundo essa temporalização, pertence uma abertura do mundo cotidiano circundante. A abertura fruto dessa resistência, que enfatiza a ausência de domínio do Seraí sobre o mundo, faz aparecer de modo pungente o abandono do Seraí no mundo. A resistência que aparece no contentar-se afirma que, mesmo na ocupação com as necessidades mais cotidianas, nunca há uma atualização pura e imediata. Isto é, fugindo um pouco ao vocabulário, nunca há uma atualização absoluta. Sempre há uma resistência que deixa algo de fora ou que aponta para algo que escapa da antecipação. E no esquema heideggeriano, essa resistência está fundada na temporalidade estática e é por causa dela que o Seraí se reconhece num mundo estranho. Esse movimento de reconhecimento dos modos de relação temporal com os entes intramundanos ainda não dá a entender o caráter ontológico do mostrar-se dos instrumentos. Por essa razão, Heidegger vai continuar buscando a concretude da temporalidade do ser no mundo. Por isso vai passar para a análise do aparecimento da postura teórica frente ao mundo, e como esta é guiada pela circunvisão. Para o autor, tanto a descoberta guiada pela circunvisão quanto a postura teórica fundam-se no ser no mundo. Aqui eu encerro a parte A. A parte B, o sentido temporal em que a ocupação guiada pela circunvisão se modifica e conhecimento teórico do que é simplesmente dado dentro do mundo. Na segunda parte da seção 69, o Heidegger vai se indagar sobre a gênese ontológica do comportamento teórico, e ele estabelece isso pelo seguinte questionamento: quais as condições de possibilidade, quais as condições de possibilidade inerentes à constituição ontológica do Seraí e existencialmente necessárias para que o Seraí possa existir no modo da pesquisa científica. Ao perseguir esse questionamento, o filósofo visa desdobrar uma interpretação existencial de ciência que é divergente do tradicional conceito lógico. Acho interessante notar que aqui fica evidente o que já discutimos em seminários anteriores,
quanto a uma suposta tentativa de submeter a teoria exposta em Ser e Tempo a critérios lógicos universalizantes. Fica marcado aqui que a organização das análises existenciais de Heidegger não se submetem à lógica tradicional aplicada às ciências ou às visões da filosofia como ciência. Ela é outra coisa, né? Por isso ele vai buscar essa outra interpretação existencial de ciência que foge a essa tradição lógica. Assim, ele afirma que fará uma interpretação existencial da ciência relacionando-a à temporalidade da existência. E a partir daí, retomando as questões sobre o nexo entre a verdade e o ser, que foram trabalhadas no parágrafo 44, né, na seção 44. E ele também indica que é fundamental para essa retomada, fazer essa retomada para que ele possa então avançar as definições de fenomenologia que apresentou na seção 7. Aqui eu tenho duas questões que eu gostaria de debatê-las um pouquinho. A primeira é meio que de ordem prática. Eu não consegui ver claramente como é que isso aqui aparece na sessão. Então eu me pergunto se a sessão, também me pergunto se a sessão 69 ela se soma ao apresentado no 7 ou ela modifica o que foi apresentado lá. Isso não ficou claro para mim. E uma segunda questão é que na fenomenologia do Heidegger o mostrar-se é essencial. Assim. Então, por que ele não continua essa discussão do 7 pelo que ele apresentou no contentar-se e da resistência em cima? Porque lá parece que o fenômeno já se mostra mais integralmente do que fazer esse pulo para a ciência. Peraí, reformula um pouquinho. A sua primeira pergunta é onde que aparece aqui nessa sessão? Ele fala, né, que ele vai... Aqui ele cita em nota de rodapé que aplica uma nova interpretação ou alguma coisa assim do parágrafo 7. Aí eu li a sessão e eu não sei se desdobra, se só soma, porque eu fiquei meio... Assim, eu não vi tanto esse mostrar-se, aquela coisa do... O parágrafo 7 me escapou aqui. Eu não entendi se ele está modificando, se ele está somando. E a segunda questão me pareceu que faria mais sentido trazer essa questão da fenomenologia quando ele fala do fenômeno que você se contenta com ele porque ele oferece uma certa resistência. Eu achei que passar para a ciência para falar disso me parece um pouco off, assim, na ordem da coisa. Será que não é justamente porque em confronto com a ciência fica mais claro o diferencial do método fenomenológico? Quer dizer, aqui está em jogo essa questão, né? Está mais claramente em jogo a questão. E por outro lado, enfim, não sei, em geral, acho que dada a importância da ciência e do conhecimento, que desde o parágrafo 13, eu acho, né? Que ele apresenta como modo derivado, né? Ele apresenta como um modo derivado da prática, da compreensão. Agora não estou lembrando exatamente os termos, o título do 13, né? Mas enfim, várias vezes ele retoma isso pelo que você mesmo disse, né? Pelo fato de ele estar se contrapondo a uma certa noção de ciência e tentando situar o conhecimento científico, né, no interior dessa compreensão do ser no mundo que ele está desenvolvendo, né? Então, vamos dizer, a relevância do tema talvez tenha feito com que ele, tentando responder a sua pergunta, né, assim, feito com que ele preferisse falar disso aqui do que antes, né? Não sei. É porque eu fiquei com a coisa do mostrar-se, e aí quando ele fala do contentar-se, parece que ali, com a ênfase na resistência, há um mostrar-se que foge à minha antecipação. Então, por isso pareceria mais interessante começar dali. Porque ali fica mais evidente o procedimento, né, o método fenomenológico. Isso. Ali em outras passagens também, né, que se a gente, mesmo no 68, né, quando ele fala das exposições, tem alguns exemplos que ele dá, inclusive a gente se queixa, né, que ele quase não dá exemplo, né, de diferentes Stimmungen, né, que também você vê um pouco mais assim claramente em ação, né, o método fenomenológico. Mas acho que aqui está em jogo a própria questão, né, do conhecimento e de como que a fenomenologia se contrapõe, né, ao conhecimento científico. Não sei, foi uma pergunta que você fez assim realmente um pouco
Interessante, né? Para tentar entender um pouco, né? Por que o Heidegger faz certas coisas, né? Qual é o truque aí? Por que ele, né? Porque certamente tem um monte de enfim, estamos escapando da palavra, assim, mas truques mesmo, né? Por que ele deixa para falar aqui disso? Foi mais pensando na ordem da argumentação. Mas eu acho que ele não faz um conceito de fenomenologia novo aqui, não. Não. É isso. Porque aqui, ele fala, né? A plena interpretação existencial da ciência somente pode ser levada a cabo quando, a partir da temporalidade da existência, se tem elucidado o sentido de ser e a conexão entre ser e verdade. As reflexões que se seguem preparam o entendimento dessa problemática central, relação entre ser e verdade, dentro da qual somente se pode desenvolver a ideia de fenomenologia diferente do conceito inicial do parágrafo 7º. Então, acho que assim, a gente só vai fazer o conceito de fenomenologia depois que tiver clara a conexão entre ser e verdade. Coisa que ser e tempo não faz. Mas eu acho que é a tarefa que ele se coloca. Acho que tem esse sentido. E a surpresa, né, quando quebra, é quando nasce a teoria, não a fenomenologia. Porque a teoria, o ente à mão, ele passa a ser subsistente. Porque qual que é a diferença do à mão, do utensílio para o subsistente? O modo nosso de vê-lo. Um martelo, ele é um utensílio enquanto a gente usa. Mas nada me impede que eu pare e olhe. Nossa, esse martelo aqui é de madeira, esse martelo é pesado. Não é pesado, tem um peso, tem formato. Esse olhar não é mais... Ele deixa de aparecer como um ente à mão e passa a ser um ente subsistente. Então a teoria, ela nasce... Do martelo pesado. Que é o martelo pesado. A teoria nasce dessa quebra do utensílio. Isso. Voltando aqui. Abrindo a argumentação, o Heidegger parte da recusa das interpretações comuns do fazer teórico. Especificamente das visões que separam o manejo prático da teoria e vice-versa. Como se, de certo modo, eles não copertencessem, ou como se não existisse uma praxe da teoria, uma praxe teórica, ou então uma teoria do manejo prático. Ao contrário disso, o filósofo entende que há um aprofundamento da postura prática dentro do fazer teórico. Heidegger fala de um demorar-se que aparece na postura teórica e que é característico do modo prático de manejo com as coisas do mundo. Assim, um aprofundamento teórico que se debruça sobre os entes demoradamente é a intensificação do manejo e não a suspensão do modo de ser prático. Desse ângulo, o autor entende como prolixa e supérflua a definição da teoria como uma atividade puramente espiritual e questiona a possibilidade de encontrar uma fronteira ontológica entre o teórico e o não teórico. Aqui eu gostaria de fazer um paralelo rápido com a minha pesquisa, porque o Byung-Chul Han bate muito nessa tecla do fim da teoria a partir do fim da condição de demora. Ele fala que hoje, onde a gente cede a uma vida instantânea, o demorar-se que produz o aprofundamento, ele não ocorre mais com a intensidade e com a frequência que ele acontecia antes, porque tudo é reduzido a uma temporalidade do like. Temporalidade o quê? Desculpa. Do like, do gostar e acabou. Sim. Então eu achei muito interessante, porque não existiria, né, pro Heidegger essa distinção entre teórico e prático, porque não tem uma fronteira ontológica, mas se não existe a demora, talvez aí marque uma fronteira, né? Sem a demora não tem como existir uma postura teórica, porque é mais ou menos isso que ele está falando, é um tipo de demorar-se que sai da prática para a teoria. Então, sem uma demora específica, ou sem a possibilidade de demorar-se, você não tem nem prática e nem teoria, você tem outra coisa. Enfim. Continuando. Após essa primeira recusa, o Heidegger afirma que é necessário continuar a investigação
a partir das relações entre ciência e a primazia da visão, isto é, a tradicional centralidade da observação visual no desenvolvimento do manejo científico. Por isso, ele começará a sua demonstração existencial da existência a partir da ideia de circunvisão, que guia a seção 69, né? E que rege a ocupação prática. Ele começa determinando que a circunvisão é ela mesma submetida a uma supervisão, uma instância superior que considera o todo instrumental e o mundo circundante puro. A supervisão é a ordem da totalidade conjuntural na qual se dá a ocupação. A supervisão está vinculada ao poder ser do ser aí, remetendo ao cuidado como a antecipação de uma possibilidade. Aqui o Heidegger começa a caminhar mais diretamente para a temporalidade. Antes de desenvolver isso, contudo, ele segue atrelando essa supervisão a um modo reflexivo, a uma aproximação específica que interpreta aquilo com o que se ocupa segundo uma circunvisão e atribui o que se maneja ao caráter modal se então. Se isso, então aquilo, se assim, então assado. Eu tenho uma outra curiosidade aqui, mas eu vou pular, porque é muito própria minha. Assim. Voltando ao texto, o Heidegger explicita que a reflexão guiada pela circunvisão é a iluminação do mundo circundante, e ela não é a única, ela não é nunca meramente uma constatação de algo. Até porque a reflexão pode se dar sem que o que é refletido esteja necessariamente à mão ou no campo de visão. Em sentido temporal, a reflexão serve também como presentificadora do mundo circundante. A argumentação agora, então, ela vai adensando nas considerações temporais a partir da atualização presentificadora que está relacionada à reflexão e com seu caráter do se então. Na postura reflexiva que atualiza o mundo circundante, segundo uma circunvisão e a sua respectiva supervisão, já está dado um nexo da conjuntura e uma determinada concepção do que é, caso seja de tal forma, que, caso seja de tal forma, conduzirá a um então possível. Então, se é, então. Assim, essa estrutura se determina ontologicamente pela temporalidade da compreensão, que podemos dizer se apoia em algo dado de antemão. Aqui ele retorna a estrutura mais simples dos instrumentos como algo que atende um para quê. A reflexão, então, faz um movimento de aproximação do ser aí com a conjuntura, colocando em cena um junto com que dispõe algo segundo um conjunto. Uma supervisão, né? Um todo instrumental. A atualidade do está enraizada no porvir, para o qual o ente se atualiza e segundo ter sido a partir do qual ele é compreendido. E esses dois movimentos se dão à sua maneira no interior de uma circunvisão que delimita a compreensão durante a presentificação. Depois desse adensamento nas análises temporais, o Heidegger faz o retorno às questões sobre a gênese do comportamento teórico, especificamente anunciando que o fará a partir do caráter da reflexão guiada pela circunvisão que ele acabou de apresentar. Ele parte do argumento do martelo pesado, explorando como o discurso pode situar o martelo numa circunvisão que reflita o manejo e sua adequação, ou pode, ao contrário, retirar o martelo de uma circunvisão do todo instrumental. O segundo discurso para o filósofo que encara o martelo como algo meramente dado, sem contexto, analisado nas suas características físicas. Isso é uma certa transformação do caráter ontológico dos manuais, isto é,
Se para Heidegger tudo está em relação ao mundo, as ciências descrevem as coisas como objetos simplesmente dados isolados. As ciências que descrevem os objetos como simplesmente dados e isolados têm outra postura ontológica, né? Diferente da postura do Heidegger. E o Heidegger seria ôntico. O qual o filósofo, essa postura que o filósofo questiona, pois para ele é necessário não é necessário realizar tal modificação ontológica na concepção dos objetos, das coisas, né, dos entes, para constituir o comportamento teórico frente às coisas. Continuando a análise dessa diferença, o Heidegger vai retomar o ocultamento do caráter instrumental e também ao lugar que são atribuídos o que está sendo analisado como ente meramente dado pelo olhar científico-físico. Esse modo de visualização coloca o lugar como uma posição no espaço-tempo. O lugar se torna um sistema de posições que abole os limites que são próprios ao mundo circundante. Essa postura coloca o instrumento num estado de indiferença que reduz o mundo circundante ao universo de seres simplesmente dados. A modificação de compreensão ontológica carrega uma abolição dos limites do mundo circundante. Essa abolição, simultaneamente, leva a uma demarcação de região do ser simplesmente dado. E aqui eu compreendi da seguinte maneira, né? Não sei se está certo, mas com a autoespecialização metodológica que parece remeter ao isolamento cada vez maior da ciência como ela está colocada, né, dentro da estrutura lógica, o ente é tomado isoladamente cada vez mais numa postura que leva ao ocultamento das relações e tratando o objeto em um lugar muito isolado. Heidegger vai utilizar como exemplo dessa postura o projeto matemático de natureza e a sua interpretação específica do mundo. A física matemática, para ele, coloca-se como uma ciência dos fatos, ainda que parta de uma interpretação de mundo na qual não há meros fatos dados, onde o que há são objetos materiais que atendem a características sempre quantificáveis. Talvez possamos dizer que o que o Heidegger está falando é de uma ciência que se diz capaz de analisar fatos fechados, mas que só o faz porque concebe um mundo, né, como algo que está aberto às leis da física. Então, só porque tudo está aberto a essas leis é que eles podem ser tratados como fatos isolados e fechados. Assim, há um a priori que determina o que pode ser descoberto, seguindo uma lógica pré-determinada pelos pressupostos que formatam tal visão matemática do universo. Nas palavras do Heidegger, com a elaboração dos conceitos e fundamentos da compreensão ontológica orientadora, determina-se a condução dos métodos, a estrutura de conceitualização, a possibilidade inerente de verdade e de certeza, o modo de fundamentação e comprovação, o modo de obrigatoriedade de comunicação. A totalidade de momentos constitui pleno conceito existencial de ciência. Fim de citação. Nesse momento, Heidegger faz uma transição, isso não ficou muito claro para mim, e aí a gente pode voltar à questão da transcendência. Mas ele passa, né, que eu estava entendendo de uma crítica severa, para mim pareceu uma certa aproximação, que eu não consigo esclarecer o que ele está falando como tematização aqui. Me fugiu, assim, não entendi. No final você diz quando ele passa dessa crítica à ciência a tratar da tematização. Algo que eu não dei conta. Aqui no antepenúltimo parágrafo, né? Ele fala o projeto científico, parará, que a gente, né, compreendeu o modo de ser,
está ligado à descoberta do ente intramundano, tarará, né? O todo desse projeto, ao qual pertence a articulação da compreensão de ser, tarará, nós denominamos tematização. Ela dirige a uma liberação do ente que vem ao encontro intramundano, de tal modo que o descobrir puro se torna objeto. A tematização objetifica, né? E parece que a tematização aqui, no âmbito do projeto científico, é um dos modos, né, de objetificar o ente intramundano, de torná-lo um objeto da ciência, né? Você elege algo como tema, né? Sim. Não sei, você achou que a tematização era... Eu me perdi um pouco, porque me parecia assim que essa tematização abranda um pouco, na interpretação que eu fui capaz de fazer, parece que ele abranda um pouco a crítica que ele vinha fazendo à ciência, nesses moldes científico-físico. E aí eu me perdi, porque eu falei assim, eu não consegui entender como que ele passava para a tematização, de onde ele tirava ela. Ele fala aqui que a tematização é o modo próprio de projeto da ciência, né? Então a ciência projeta de modo tematizador. Isso. E daí o que é projeto? Projeto significa abertura de campo de sentido. Então a ciência projeta abrindo o campo, já delimitando que o ente intramundano é um ente subsistente. Então ela já abre o mundo de uma forma que o ente aparece como pensável, pensado, não manejável. Então a tematização é um modo de olhar para os entes intramundanos que já os vê de antemão como subsistentes, como aqueles que têm características próprias independentes do uso. Isso é a tematização, é um modo específico de projeto. E aí, via projeto, né, ele chega à temporalidade e, portanto, pode se aproximar vamos dizer, do que seria a verdade originária e não a verdade derivada, que é própria da ciência. De correspondência. Que é uma coisa que já estava muito claro, por exemplo, no parágrafo 44, quando ele trata da verdade, né, e do conceito de verdade que é próprio da ciência. Que é o conceito de verdade como correspondência, como derivado do fenômeno originário da verdade. Ele está falando, acho que um exemplo talvez possa ajudar. Eu pego uma caneta aqui e começo a escrever. Como que isso é possível? Essa é a pergunta dele. Ou seja, como é possível utilizar um utensílio, uma caneta? Primeiro, abre um para quê? Escrita. Então, eu projeto escrever, fazer uma anotação. Surge, então, os utensílios possíveis para esse para quê. Eu pego então a caneta azul ou pego o lápis e escrevo. Quando que aparecem as características físicas do tipo esse lápis é muito grosso, é no uso. Quando quebra e eu começo a olhar o lápis, a lapiseira estragou, tal, aí eu começo a falar, nossa, então essa lapiseira aqui é de ferro, é de alumínio, é de plástico. Então, é isso que ele está falando, a abertura de sentido. O que é a abertura de sentido da ciência? Ela já abre buscando propriedades inerentes às coisas imutáveis. É isso, né? Então, até que ele vai fazer a crítica ao Kant aqui, mete o pau no Kant, da intuição e tal. A intuição, nesse sentido de teórico tal, é tudo derivado. A teoria é derivada dessa prática que simplesmente pega um negócio e usa. Certo. Tá, ficou mais claro agora. E a tematização é que prepara o terreno para ele falar da transcendência. Porque como você tem esse projetar tematizante, para que você possa realmente compreender isso num sentido ontológico, né, você precisa, de algum modo, ou está implicado nisso, está pressuposto nisso, um certo transcender os entes intramundanos. Porque quando você
digamos, né, quando o ser aí se reconhece como projetante, ele, de algum modo, se dá conta, né, compreende, ainda que no primeiro momento de maneira vaga, que ele, ao existir, de algum modo transcende os entes. Senão ele não poderia fazer isso. Ele não poderia... Transcende no sentido, eu diria, né, acho que, né, aqui é justamente o que vai estar em jogo no C, né, no sentido de... claro, não é transcender em hipótese alguma no sentido, né, de transcender para um outro mundo, né, ou algo do tipo, mas sim no sentido de estar situado num âmbito ontologicamente anterior a esse tematizar dos entes. De tal modo, é como se nós, no próprio compreender, mesmo no compreender científico, né, nós exercêssemos, né, um transcender, não sei, acho que... O transcender é o horizonte, né? Que surge. Ele fala no 15º aqui, para que a tematização do subsistente em si, isto é, o projeto científico da natureza, ele equipara, né? Tematizar é igual a projeto científico da natureza. Isso é a tematização. Para que isso seja possível, o ser aí deve transcender o ente tematizado. Então, daí vai entrar toda a questão do horizonte. O Casanova, só uma curiosidade, ele fala no livrinho dele, né, da Mundo de Historicidade. Ele fala assim, de um modo um tanto polêmico, ser e tempo começa agora, no 69.c. O resto tudo é preparação. É aqui que começa realmente a tese. Vamos dar uma preparação, hein? Vamos lá e fazer uma preparação. E eu tava achando que eu achei que a introdução era longa. Mas a introdução só vem depois. A introdução tem 364. A introdução ele deixa para o final. Né? A introdução não devia ser introdução. Nossa. Tá certo. Ou não. Bom, então a gente pode passar para o C. Aí nessa parte final da sessão 69, o Heidegger parte de duas constatações que derivam do que foi exposto na sessão 18 e que podem ser resumidas na seguinte maneira. A compreensão da totalidade conjuntural funda-se na compreensão do ser para, e tal compreensão se assenta na unidade das significâncias que constituem o mundo. Tais postulados levam ele a indagar a possibilidade de uma unidade entre o ser aí e o mundo, e sobre como deve ser o mundo para que o ser aí possa existir como ser no mundo. Ele conduz a argumentação para a relação de poder ser do ser aí com relação aos entes dos quais necessita para poder viver suas possibilidades em função de si mesmo. Entes que evidentemente estão dispostos no mundo. Nas palavras do autor, seria a compreensão da conexão entre ser em função de si e cada para quê. Nessa ordem de conexões estaria o contexto da existência do ser aí. Assim, o contexto da compreensão primária é o mundo do ser aí e possui o mesmo modo de ser. A consequência de o ser aí e o mundo possuírem o mesmo modo de ser, na linguagem ontológica heideggeriana, implica que o mundo, enquanto unidade de significância, também funda-se na temporalidade. Daí Heidegger extrai a seguinte tese. A condição de possibilidade existencial temporal do mundo reside no fato de que a temporalidade, enquanto unidade extática, tem algo como um horizonte. Mas o que seria o horizonte? Né? O que garante essa possibilidade existencial temporal? Segundo Escudeiro, o termo horizonte, que posteriormente será abandonado por Heidegger, refere-se a um limite. E aí eu cito Escudeiro. O termo horizonte ocupa um lugar central na ontologia fundamental de ser e tempo.
onde Heidegger mostra que o tempo é projetado como um horizonte de compreensão do ser. A existência é a indicação formal do ser aí. Isso existe em uma abertura temporal e espacial que prefigura o sentido das entidades. Essa prefiguração é um horizonte unitário no qual se projetam os três êxtases co-originais da temporalidade do ser aí. O horizonte é um rumo ao que, o onde, que possibilita o movimento estático, o movimento de sair de si mesmo do ser aí. Citação. Esse movimento de saída de si frente ao mundo possui três faces. Os três momentos que o Alex falou, né? Isso é, se dá de três modos diferentes, pois cada êxtase referente ao passado, o presente e o futuro tem seu próprio modo de ser, seu próprio horizonte. Citando novamente Escudeiro, o horizonte do passado é a condição de lançado, o horizonte do presente é o mundo e o horizonte do futuro é a morte. Em citação. E por sua vez, cada um desses modos de êxtase fundam-se na unidade extática da temporalidade. Desse modo, é a temporalidade que determina o que se abre de modo essencial. Considerando os três modos de horizonte de êxtase como uma unidade, a unidade horizontal dos esquemas de êxtase, Heidegger chega à seguinte conclusão: o mundo aberto pertence ao ente que, cada vez, é seu aí. Para o esquema ontológico aqui apresentado, não há diferença entre o grau de originalidade do porvir, do ter sido e da atualidade, pois na temporalização do ser aí, o mundo se dá. Isso faz do mundo algo que sempre se dá e assim ele escapa a uma descrição como meramente dado, como algo que está à mão. O mundo, no sentido ontológico heideggeriano, só se dá se há um ser aí que o temporalize, ou uma vez que a temporalidade e o temporalizar são intrínsecos à constituição do ser aí. A partir desse movimento, Heidegger vai apontar que a ocupação, a tematização e a descoberta são apenas modos de ser do ser no mundo, e que o mundo no qual se é, ao fundar-se na temporalidade extática, é transcendente. Aqui eu entendo, né? Eu entendo que a transcendência do mundo aparece da seguinte maneira: embora o mundo se temporalize para ser mundo segundo ser aí, há uma abertura do mundo que antecede a sua temporalização, pois anterior a isso o mundo existe, e sua existência, diferente da sua temporalização, enquanto o mundo do ser aí... Não, pera que eu me confundi aqui. Vou começar de novo. Embora o mundo se temporalize para ser mundo segundo o ser aí, há uma abertura do mundo que antecede a sua temporalização, pois anterior a isso o mundo existe, e sua existência, diferente de sua temporalização, enquanto o mundo do ser aí, enquanto do ser no mundo, não está à mercê do ser aí. O mundo existe. Assim, Heidegger conclui: somente o que cada vez, eu cito, né? Somente o que cada vez se descobre e se abre, em que direção se faz, até onde e como se faz, é que são tarefas de sua liberdade, embora sempre nos limites do seu estar lançado, né? Então, a existência do mundo não compete às liberdades do ser aí. O que corresponde são os modos em que o mundo aparece, né? Podemos dizer então que os modos de aparição do mundo, já temporalizado, é o que compete ao ser aí, mas sempre submetidos à existência que é anterior aos modos. Então, sempre submetido à existência no sentido do ter sido, né? Das possibilidades que competem ao mundo. Desse modo, Heidegger enfatiza o caráter não objetal do mundo, pois um objeto seria suscetível à imposição de formas sobre a sua matéria, enquanto o mundo e sua rede de significâncias não, pois ele é
sempre mais fora, sempre transcendente. O objeto, por sua vez, é algo que está submetido ao sujeito, naquela relação que tá que não cabe na ontologia heideggeriana de sujeito-objeto. Dessa maneira, é recolocado o problema da transcendência, não mais como um movimento do sujeito que sai de si em direção ao objeto, que é entendido e colocado num conjunto de objetos identificados como mundo, mas ao contrário, num ponto de vista ontológico, a transcendência do mundo se funda no modo extático e horizontal, isto é, na temporalidade e nos limites do ser aí. Nesse sentido, Heidegger chega à seguinte conclusão no penúltimo parágrafo da seção. Concebendo ontologicamente o sujeito como ser aí que existe, sujeito aqui entre aspas, e cujo ser é fundado na temporalidade, deve-se então dizer: o mundo é subjetivo, mas do ponto de vista transcendente temporal, este mundo subjetivo é mais objetivo do que qualquer objeto possível. Aí, o que o autor, que me parece que o autor defende aqui, é que por reconhecer a atualidade contextual temporalizada da lida do ser aí com os entes intramundanos, no mundo circundante e a cada vez, sua abordagem ontológica é mais objetiva do que as análises tradicionais que isolam os entes de seu ser no mundo, de seu ser entre as coisas, tratando-os como seres simplesmente dados. E que faz isso em nome de uma objetividade que nunca é alcançável, pois isso impossibilita o real conhecimento ontológico dos seres que se dão no mundo. E essa postura e essa constatação para o autor só é possível porque previamente ele conhece o papel da temporalidade nos modos de ser do ser aí, disposto no mundo. Acabei. Legal. Acho que aqui tem várias questões assim, que daria para a gente desenvolver um pouquinho mais, né? Inclusive o diálogo com Kant aqui, né, de novo, que é uma coisa que eu sempre procuro explorar, né, mas acabei perdendo um pouco o gás assim, na leitura de 69, confesso, e não desenvolvi como eu gostaria essa parte aqui. Né? Mas isso para mim atravessa, está presente o tempo todo. Né? Quando ele coloca aqui o subjetivo entre aspas, né, veja, o que é o subjetivo entre aspas aqui em Ser e Tempo? É o próprio ser no mundo. Então, é um subjetivo que contém, por assim dizer, o mundo. Né? Contém não no sentido espacial, mas no sentido de que o mundo se constitui, se temporaliza junto com o sujeito, né? Para falar na linguagem já da temporalidade. Então, há um brotar de sujeito e mundo concomitante, co-originário, né? Que constitui isso que é o ser no mundo. Ora, então, nesse quadro, não faz sentido pensar em nenhum momento porque, veja, esse problema da transcendência, isso estava posto no diálogo da época, na própria fenomenologia, né? A transcendência, como é que o sujeito sai de si para chegar ao mundo, né? Ora, isso não faz sentido, né? Se o ponto de partida e o brotar do mundo supõe, né, que se você tem uma co-originalidade de sujeito e objeto, então não faz sentido pensar a transcendência do sujeito em direção ao objeto, porque, vamos dizer, o mundo dos entes intramundanos, da ocupação, etc., está dado junto com o ser aí. Né? Agora, isso que a gente chama de mundo aqui é subjetivo, né? E o que seria o mundo que não este? Né? A gente poderia, essa é uma discussão, né? Que acho que a gente teria que levar um pouco mais longe, né? Mas não existia mundo antes do ser humano existir? Não vai haver mundo depois que o ser humano deixar de existir? Né? Então, digamos, esse mundo hipotético, né? Em alguma medida, mas o Heidegger, em alguns momentos, há essa discussão, não aqui nesse tema, mas em outros textos. Não, é claro que, né, a Terra existia antes da gente existir. Ele não está colocando isso em dúvida. Né? Portanto, a gente pode sim pensar no mundo como, né, num sentido inferior, digamos assim, né, como algo que está fora do... Só que o mundo sem o ser humano, né, como se fosse um grande
vazio de significado, né? Porque nós é que atribuímos significados às coisas. Então, o mundo que seria então subjetivo, que é o mundo próprio do ser no mundo, que brota junto com o ser aí, ele é, digamos, superior a esse mundo meramente, simplesmente dado, vamos dizer, que seria um prolongamento do simplesmente dado, para além do existir. Né? Acho que é um pouco isso que ele está dizendo. Nesse sentido seria mais objetivo, né? Só que é mais objetivo entre aspas, porque ele está o tempo todo, né, lidando aqui com uma diferença entre existência e mera realidade. A existência que nós somos, e que se revela como temporalidade, ela é de outra ordem que essa realidade dos entes intramundanos. Né? Então, nesse sentido, o próprio mundo do ser no mundo é, entre aspas, transcendente em relação ao que seria o mundo, que não o mundo do ser, um mundo não subjetivo, digamos assim. Quer ver? Ó? Então, né, quando você volta para a unidade extática da temporalidade, né, ficou clara essa constituição do ser aí, né? Ao mesmo tempo, fica claro que o desenvolvimento concreto da estrutura do mundo em geral, de suas possíveis variações, só pode ser tentado se uma ontologia de entes intramundanos possíveis for orientada em direção à ideia esclarecida do ser em geral, parará, parará. Enfim, né? Quer dizer, aqui talvez, né, como ele está preparando para a terceira parte que não foi escrita, talvez haja também uma questão aqui de pensar o ser enquanto tal para além disso que é o ser do ser aí, que é o que nós estamos vendo até aqui. E aí isso envolveria talvez pensar, né, de fato, algum ser enquanto tal para além da temporalidade, por exemplo. Ou melhor, né, ou tentar encontrar o ser enquanto tal a partir da temporalidade, e a gente já falou aqui algumas vezes, né? Essa é talvez uma das razões pelas quais ele não escreveu a parte 3. Porque como é que ele vai dar esse salto? De uma temporalidade que foi descoberta enquanto condição de possibilidade ontológica do ser aí, que somos nós. Como passar, né, daí para o ser enquanto tal? Sem falar ser em si. Exatamente. Né? Ele não pode admitir que ele está também operando com uma dimensão inacessível, que seria a coisa em si. Né? Ele tem que falar isso. Lá no começo do livro, ele começou dizendo isso, criticando o Kant pela noção de coisa em si, porque ele estaria deixando de lado a questão do ser, ele não estaria enfrentando para valer a questão do ser. Porque para enfrentar a questão do ser eu não posso falar, não, né? Tem aqui uma dimensão que ficou fora, eu não tenho como chegar ali. Eu tenho que acessar de algum modo o ser. Mas como acessar o ser enquanto tal? O ser do ser aí é uma coisa. Isso ele está supostamente realizando até aqui. A terceira parte que seria o grande pulo. Né? Enfim. E aí tem toda uma discussão. Bom, então ele aqui ainda estava preso demais no ser aí. Isso que ele está colocando entre aspas aqui de subjetivo, talvez ele mesmo tenha visto que é subjetivo demais ainda. Ou talvez o que ele queria era trabalhar isso que ele trabalhou nas duas partes, e o resto ele colocou como um projeto, mas ele nem tinha tanto ânimo de trabalhar aqui. Acho que ânimo ele tinha, né? Porque o tanto de coisa que ele fez depois, logo depois, é que eu acho que ele, né, claro, concebeu o projeto, veio, eu acho que está mais para um impasse teórico mesmo. Fernando, ele tentou chegar depois do ser além do ser aí? Sim, justamente esse é um dos aspectos da chamada viragem, né, a Kerr, né? Supostamente depois o acontecimento apropriador, né, a clareira do ser, né, enfim, vem todo um outro vocabulário, né, uma outra armação teórica em que o ser se mostra nele mesmo, digamos assim.
Alguns acham que isso tem um caráter um pouco místico, né? Mas nesse quadro teórico, tendo partido, né, tendo feito todo esse caminho, buscando compreender o ser do Seraí, portanto, né, o máximo ontológico, digamos assim, né, que é possível atingir partindo da gente, né, partindo do ser humano, ficou difícil. Por isso que ele vai ter que reconfigurar uma série de aspectos, né, do seu pensamento para poder supostamente dar conta do ser enquanto tal. Sem dúvida. Então ele vai tentar chegar lá, só que ele vai tentar por outro caminho. Porque parece que... Pena que o Alex foi embora, né? Porque a questão dele tem um pouco a ver com isso, né? Porque é o que essa temporalidade parece que não está servindo para fazer a passagem. Então a própria temporalidade vai mudar. Essa temporalidade ela é muito ancorada numa experiência de tempo humana. Tudo aqui, de certo modo, é ancorado numa experiência humana, né? Por mais que o Heidegger evite a palavra e coloque subjetivo entre aspas, etc. Né? Sem dúvida. Então, e ainda tem uma influência grande do Kant, tem uma herança cristã muito forte, né? Que são coisas das quais ele vai tentar se desvencilhar depois de 30. Porque até 29, ainda o livro do Kant, de alguma maneira, né, ainda se dá nos marcos desse projeto. Mas ele vai tentar se desvencilhar tanto dessa perspectiva transcendental, né, da qual vocês falaram, que é de fato uma perspectiva, acho que isso é mais ou menos consensual entre os comentadores, né, o próprio Heidegger, uma perspectiva ainda presente aqui, que remonta então ao Kant, com essa ideia das condições de possibilidade, e tem, queira ou não queira, né, a gente já percebeu isso várias vezes, um elemento, né, uma paisagem cristã, digamos assim, muito forte. Né? Essas duas coisas, ele vai tentar se distanciar disso depois. Pelo caminho da arte ali que ele faz. Né? Não só. Né? A arte é um deles, que você tem o Benedito Nunes, né? Tudo bem, é um livro dos anos 60, né? Ainda se sabia muita coisa do Heidegger, não tinha sido publicado, o Heidegger ainda estava vivo e tal. O livro dele chama Passagem para o Poético, né? Que ele tenta mostrar justamente em que consiste essa virada. Consiste em perceber que uma linguagem como essa não permite falar do ser. Para falar do ser é preciso ir para a arte, para a poesia, né? É preciso dar a palavra ao Hölderlin, né? E coisas do tipo, né? Enfim, então, de fato, há uma mudança de panorama teórico grande. Isso é indiscutível, né? Agora, o que não quer dizer que, quanto à compreensão ontológica do ser humano, ele não tenha ficado mais ou menos satisfeito com isso daqui. Só que, para chegar no ser enquanto tal, esse caminho não ia dar. Tanto é que há textos, por exemplo, nos Seminários de Zolikon, né, onde ele discute com a psicanálise, que é dos anos 60, ele retoma várias coisas do ser e tempo. Porque aí ele está falando do ser humano, ele está pensando questões do eu, né, dos afetos, etc. Então, ok. Então não é que ele descarta o que ele fez aqui, só que o que ele fez aqui está ligado a uma compreensão do humano. E ele tem essa meta de chegar a uma compreensão do que seria o ser enquanto tal, seja lá que diabos for. Né? Se não é o ser em si que... Né? O místico ou não místico que eu descobri essa semana, porque eu também não sabia, não. Eu sou... O quê? Sou uma pessoa de educação católica de minha tigela. Eu fui procurar um livro da Edith Stein, daí eu acabei descobrindo que ela é santa. É. Ela foi canonizada, inclusive é uma questão polêmica, porque ela era de origem judaica, foi morta em Auschwitz, né? E a canonização levou isso em conta. Então, teve muitos, rabinos, né? Criticaram a decisão do Papa, né? Porque ele estava querendo se apropriar de uma mártir judia para fazer, né? Sendo que a Igreja Católica, durante o Holocausto, né, lavou as mãos, né? Tem toda uma polêmica aí a esse respeito, né? Então houve uma polêmica religiosa, uma polêmica entre, né,
Mas ela chegou a ser freira. Foi na época que o João Paulo II. ele estava canonizando os mártires da Segunda Guerra, que foi quando ele canonizou o Maximiliano Kolbe. Enfim, né? Mas eu sei que, no caso, houve essa polêmica, né? Eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando ele diz que o mundo eu tive dificuldade com essa noção do mundo ser transcendente, com a noção de transcendência. Sim. Então, quando ele diz que o mundo é transcendente, o que ele está fazendo é justamente apontar para esse projeto de pensar o ser que não foi realizado? Então, isso que eu cogitei agora no final, né? Talvez aí haja uma... Porque, por um lado, é como se ele estivesse dando conta, de algum modo, ao falar do ser no mundo, ele está o tempo todo falando, quando ele fala da originalidade de ser aí imundo, né? Na noção de ser no mundo, e isso ele vem perseguindo, né? Desde os textos de juventude, ele está pensando alguém estava falando disso no intervalo, do mundar, acho que o Alex estava falando disso, né? Ele está pensando um brotar de mundo, que é brotar de sujeito e mundo ao mesmo tempo, digamos assim, né? De sujeito e objeto, um brotar nós e mundo originariamente, né? Ora, se é assim, fica esse problema. E antes da gente, não tinha mundo? Né? Que mundo é? Parece que esse mundo que brota com a gente, como ele de algum modo parece coincidir com o mundo mesmo, né? Colocando assim, estou saindo um pouco do... ele é ontologicamente originário em relação ao mundo. Né? É como se de algum modo, portanto, nós estivéssemos aqui lidando com isso que seria um mundo transcendente no sentido de ontologicamente anterior. Né? Mas enfim, a gente pode retomar isso no começo da próxima aula. Eu tento pensar um pouco melhor, assim, eu não cheguei a refletir muito sobre essa questão, embora seja uma questão que me interessa muito. Tá? Então a gente retoma na próxima aula, né? Então vai ser seminário do Bruno, a gente vai fazer junto, né? Como eu fiz com o Guilherme, né? Mas a gente a princípio não fez ainda uma divisão e talvez façamos juntos, né? Depois a gente avisa, com certeza, né, o 73 vai ser importante, né? 74. Ah não, 74, talvez 74, 75, né? Que é o miolo ali do capítulo, tá? E depois o último, acho que é o outro Alex, talvez sozinho, eu acho também, não lembro se tem alguém com ele, depois eu vejo lá. Então, a gente se vê na semana que vem.